Palácio do Planalto e STF sinalizam possibilidade de anistia light a quem participou dos atos de 8 de janeiro. Descoberto plano para praticar um atentado contra o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Ministro do Supremo Flávio Dino cita indícios de crime e manda suspender quase 700 milhões de reais em emendas PIX. 80 mil empregadores de trabalhadores domésticos vão ser intimados a regularizar o fundo de garantia. No Dia do Cliente, lojas deram descontos e, mesmo assim, consumidores buscaram os preços mais baixos. Indígenas denunciam garimpo ilegal que usam explosivos e aliciam jovens das comunidades de Roraima. Florestas de Niterói, no Rio de Janeiro, estão sendo recuperadas pelo trabalho das abelhas sem ferrão. E o filme O Agente Secreto foi escolhido para defender o título de melhor filme internacional do Oscar, que ainda está com o Brasil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O projeto de lei sobre anistia que vem sendo debatido no Senado e na Câmara dos Deputados teve uma boa notícia. O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal sinalizaram que aceitam a anistia light, desde que o perdão judicial não se estenda para o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais condenados na semana passada. O debate sobre uma saída política para os condenados pelos atos golpistas voltou a ganhar força em Brasília. Mas em vez da proposta de perdão amplo defendida pela base bolsonarista, começa a tomar corpo no Senado uma versão batizada de anistia light. Essa alternativa não prevê perdão judicial, mas sim mudanças na legislação para reduzir ou agravar penas conforme a participação de cada acusado. A ideia partiu de consultores legislativos a pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e já tem a sinalização de que pode ser aceita tanto pelo governo quanto por ministros do Supremo Tribunal Federal, desde que não implique em absolvição para Jair Bolsonaro. A anistia light alteraria a Lei 14.321, sancionada por Bolsonaro em 2021, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto em discussão mexe diretamente em 2 pontos: nas penas para tentativa de golpe de Estado e na abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nenhum dos principais envolvidos nos ataques de 8 de janeiro recebeu pena menor do que 14 anos. Entre os nomes mais emblemáticos está Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom. Ela ficou marcada por ter pichado com batom a estátua da Justiça que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Débora foi condenada a 14 anos de prisão e hoje cumpre a pena em regime domiciliar. Ela é um dos exemplos citados em discussões no Congresso sobre a possibilidade de anistia para os condenados pelos atos golpistas. No total, 6 dos condenados mais emblemáticos seguem presos. Outros, como Débora, cumprem pena em casa ou em regime diferenciado. Todos eles, porém, estão na lista de mais de 1.000 pessoas que poderiam ser beneficiadas com uma eventual anistia em discussão no Congresso. Hoje, a lei prevê pena de 4 a 12 anos para tentativa de golpe e de 4 a 8 anos para abolição violenta. A proposta reduz esses prazos quando o réu tiver apenas participado de atos influenciados por multidão, mas sem papel de liderança ou financiamento. Já quem organizou ou financiou os ataques teria pena agravada. Na prática, a mudança teria impacto reduzido sobre os condenados na semana passada, como Jair Bolsonaro e os generais da reserva, mas poderia beneficiar centenas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Seria, portanto, uma calibragem da lei e não um perdão amplo. Fontes do Planalto afirmam que o governo aceita negociar nesse formato, desde que o Supremo também concorde. Para os ministros da Corte, a ideia pode ser considerada, mas que uma posição definitiva depende do texto final, que ainda será apresentado. A diferença em relação à proposta em debate na Câmara
é clara. Enquanto parte da bancada bolsonarista insiste em uma anistia geral e restrita, incluindo o ex-presidente, o Senado discute mudanças técnicas sem eliminar as condenações já impostas. O Planalto acredita que o peso institucional do julgamento do Supremo, que condenou Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão, pode enfraquecer o movimento pela anistia total. Nos próximos dias, a pressão se concentra sobre o Senado. Consultores já trabalham em versões preliminares do projeto. A expectativa é que a Alcolumbre apresente um texto até o fim do mês, abrindo espaço para discussão em comissões e no plenário. Mas o caminho não deve ser fácil. Parte dos aliados de Bolsonaro rejeita a anistia light justamente porque ela não altera significativamente a situação do ex-presidente. O embate promete se intensificar entre a defesa de um perdão irrestrito e a negociação de um projeto que mude apenas a aplicação das penas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fez alguns pedidos a Alexandre de Moraes, que o ministro autorize as visitas do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e do deputado federal e líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Como está em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro só pode receber visitas autorizadas pelo ministro, que é o relator dos processos. A defesa endossou também a solicitação da visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com anemia e lesões na pele. Ontem, foi autorizado a ir até um hospital em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com anemia por ter se alimentado mal no último mês. A informação foi divulgada pelo médico Cláudio Birolini depois que o líder da direita deixou a prisão domiciliar no domingo para ir até o hospital DF Star em Brasília. O profissional acrescentou que foram retiradas 8 lesões cutâneas que foram enviadas à biópsia para avaliação. Bolsonaro já cumpre uma ordem preventiva de prisão domiciliar em Brasília. Esta foi sua primeira aparição pública após ser condenado na última semana. O político não falou com a imprensa e apenas observou dezenas de simpatizantes que o aguardavam no local. Bolsonaro mantém silêncio desde o final de julho, quando o STF o proibiu de se manifestar nas redes sociais, por considerar que ele as utilizou para obstruir a justiça. O ex-presidente foi submetido a várias operações por complicações decorrentes da facada que recebeu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. O ministro Alexandre de Moraes achou que a volta de Bolsonaro para casa demorou muito. Por isso, deu 24 horas para os responsáveis pela escolta do ex-presidente explicarem por que isso aconteceu. E em Santa Catarina, a polícia fez hoje uma operação para desarticular uma quadrilha que trocava mensagens para cometer um atentado contra o governador Jorginho Melo, do PL. Na manhã desta segunda-feira, uma operação foi deflagrada para desarticular uma quadrilha que visava cometer um atentado contra a vida do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. Os suspeitos trocaram mensagens com ameaças de morte contra o governador e estão também em mais 2 estados, em São Paulo e na Paraíba. As informações são da Polícia Civil, que, conforme a investigação, apurou que 5 homens teriam trocado mensagens em um grupo de WhatsApp onde houve a suspeita de uma possível incitação à violência contra Jorginho Melo. Os celulares foram apreendidos. As investigações tiveram início no final de semana, mas a troca de mensagens teria ocorrido na quinta-feira, quando um dos integrantes do grupo, que é um servidor da Prefeitura de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, disse ter se encontrado com o governador. Em resposta, as outras pessoas se manifestaram. A primeira foi: não esquece do molotov. Depois, outro disse: vê se essa faca tá afiada mesmo. A quarta mensagem veio em resposta à menção sobre a faca. E não esquece de rodar depois, que é importante. O último escreveu: enferrujada e bem suja. As conversas foram divulgadas nas redes sociais e imediatamente as investigações começaram. Segundo a polícia, o primeiro suspeito das ameaças foi identificado já na quinta-feira e, na sequência, outros
outras 4 pessoas também foram identificadas. Imediatamente ao tomar conhecimento dos fatos, foi instaurado um inquérito policial, adotadas diligências internas para que se confirmasse a autoria e materialidade e representado pela expedição de mandados de busca e apreensão. A ação contou com uma atuação integrada das forças de segurança pública, das polícias civis estaduais, além de contar com a celeridade na expedição dos mandados pelas instituições da justiça. No sábado, após manifestação do Ministério Público de Santa Catarina e decisão da Vara de Garantias da capital, foram expedidas diversas medidas cautelares. Os mandados são cumpridos em Benedito Novo, em Santa Catarina, Campina Grande, na Paraíba, Cabedelo, também na Paraíba, Matão, em São Paulo e Álvares Machado, também no estado paulista. O ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, de 61 anos de idade, foi morto hoje a tiros de fuzil no litoral paulista. Ele foi o pioneiro na luta contra o PCC, o primeiro comando da capital. Rui era o atual secretário de administração de Praia Grande, onde morava. Segundo a Polícia Militar, Fontes pilotava um veículo que foi alvejado, perdendo o controle da direção. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, anunciou a criação de uma força-tarefa para prender os assassinos. E veja a seguir, milhares de empregadores vão ser intimados a regularizar o Fundo de Garantia dos Trabalhadores Domésticos. E no Dia do Cliente, lojas deram descontos. E mesmo assim, consumidores buscaram os preços mais baixos. Hoje é dia de descontos no comércio. No Dia do Cliente, as promoções serão oferecidas até a meia-noite para quem gosta de comprar pela internet. Mesmo sabendo que os preços estão mais baixos, tem muita gente que procura fechar um negócio ainda melhor, um desconto extra. O Dia do Cliente, celebrado nesta segunda-feira, vem ganhando cada vez mais espaço no calendário comercial brasileiro. A data se consolidou como uma oportunidade estratégica para o varejo, tanto físico quanto digital, atrair consumidores, aumentar as vendas e reforçar a fidelização. Por não estar próxima de outros períodos fortes de compras, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal, a ocasião tem se tornado um momento ideal para estimular o consumo antes do fim do ano. Empresas de diferentes portes têm apostado na data não apenas para impulsionar o faturamento, mas também para estreitar o relacionamento com seu público. Promoções especiais, ações de reconhecimento e campanhas personalizadas são alguns dos recursos utilizados para valorizar os clientes e ampliar a competitividade no mercado. Um dos principais atrativos para o consumidor brasileiro é o desconto, e a pesquisa mostra que essa é uma característica marcante no perfil de compra. Segundo o levantamento da Serasa Experian, cerca de 35 milhões de consumidores no país podem ser classificados como caçadores de desconto. Esse grupo utiliza estratégias que vão além de apenas buscar preços mais baixos, como o uso de cupons, comparação entre marcas, trocas de informações em grupos online e monitoramento de promoções em datas especiais. O estudo revela ainda que a maioria dos consumidores com esse perfil possui renda de até R$4 mil e realiza 78% de suas compras pela internet, reforçando a importância do meio digital para esse comportamento. Além disso, as mulheres representam um pouco mais da metade desse público e a faixa etária entre 34 e 48 anos é a que mais adota estratégias criativas para economizar. De acordo com especialistas, compreender esse perfil de consumo é essencial para o varejo, já que ele representa um público mais informado, conectado e consciente. Ao oferecer condições personalizadas e promoções direcionadas, as empresas não apenas aumentam suas chances de venda, mas também fortalecem laços de confiança e constroem relações de longo prazo com os clientes. A atenção dos mercados financeiros esta semana será para a super quarta, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos deverão definir a taxa de juro da economia. No Brasil, a expectativa é que continue do jeito que está, em 15% ao ano. Mas nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump voltou a classificar o presidente do Banco Americano de incompetente, a aposta é de uma queda de 0,25 ponto percentual, se bem que Trump cobrou hoje uma baixa maior. No Brasil,
Depois de cair 0,61%, o dólar começou a semana cotado em R$ 5,32, que é a cotação mais baixa dos últimos 15 meses. E a Bolsa de Valores subiu quase 1%, aos 143.547 pontos. Outro recorde. E mais de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar o Fundo de Garantia dos Trabalhadores Domésticos. A partir da próxima quarta-feira, mais de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar o recolhimento de FGTS dos seus trabalhadores domésticos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o aviso será feito pelo domicílio eletrônico trabalhista, a plataforma oficial de comunicação do órgão com os empregadores. A ação terá caráter de orientação neste primeiro momento, estimulando a regularização voluntária até dia 31 de outubro. Depois desse prazo, empregadores que não regularizarem a situação poderão ter seus processos encaminhados para notificação formal e levantamento oficial de débitos. Além de incentivar a regularização da ação, busca reforçar a importância do cumprimento das obrigações trabalhistas no setor doméstico, envolvendo empregadores, entidades sindicais e trabalhadores. Os empregadores registrados no DENTE geram empregos para 154 mil trabalhadores domésticos em todo o país, com débitos de FGTS que somam mais de 375 milhões de reais. Entre os estados, São Paulo concentra os maiores números: 26 mil empregadores, 53 mil trabalhadores e quase 136 milhões de reais em débito. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia também registram valores expressivos. Desde agosto de 2024, o DENTE passou a ser obrigatório para microempreendedores individuais e para empregadores de trabalhadores domésticos. A plataforma funciona como um canal de comunicação oficial do órgão com os empregadores e tem como objetivo simplificar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Mais de 2 milhões de pessoas vivem com o risco de despejo no Brasil. Entre elas estão 424 mil crianças. Obras públicas, áreas de risco, reintegração de posse e zonas de proteção ambiental. Esses são os principais motivos de ameaças ao despejo no Brasil. Um levantamento da campanha Despejo Zero reuniu casos dos últimos 5 anos. Quase 500 mil famílias estão sob ameaça de remoção forçada no país. O estado mais afetado é o de São Paulo, por conta das inúmeras favelas e casas em locais indevidos. Em seguida, Pernambuco e Amazonas. O estudo identificou vários casos de conflitos por terra e moradia, que atingiu sobretudo pessoas negras. Entre os grupos vulneráveis também estão mais de 400 mil crianças e o mesmo número de idosos. Nos últimos 5 anos, os conflitos resultaram em pelo menos 60 mil famílias efetivamente despejadas. A principal justificativa apresentada foi a reintegração de posse, mas o relatório ainda apontou que famílias foram ameaçadas por ação do crime organizado. Quanto aos responsáveis, o poder público esteve à frente do despejo de quase metade desse número. A campanha sustentou que não são casos isolados, mas fazem parte de uma crise habitacional. Além dos despejos, várias pessoas vivem em moradias inadequadas. E as desabrigadas por desastres ou em situação de rua nem entraram nessa conta. O recorte mostrou também o caráter desigual do problema. Além dos negros, mulheres e pessoas de baixa renda foram os mais afetados. A maioria vive em áreas urbanas e a maior concentração de pessoas em moradias inadequadas estavam entre famílias pobres das regiões norte e nordeste, que responderam por mais da metade do total. Diversos projetos de lei foram identificados em assembleias estaduais e câmaras municipais, que buscam restringir direitos, facilitar despejos e criminalizar movimentos sociais. Algumas dessas propostas já aprovadas prevêem penas mais duras para ocupações. O relatório ainda criticou a lentidão do governo federal e do judiciário na implementação de mecanismos de mediação de conflitos. Durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal suspendeu os despejos, mas isso acabou. O proprietário de um veículo registrado em São Paulo bateu um recorde. Ele tem mais de 250 mil reais em multas. A maioria das infrações por excesso de velocidade. Segundo a tabela FIPE, é o preço do carro que ele tem. Um Volkswagen
Jetta é o campeão de multas na cidade de São Paulo. O histórico soma 1.164 infrações de trânsito cadastradas, sendo 395 cometidas apenas nos últimos 12 meses. Desse total, a maioria é por exceder os limites de velocidade máxima e transitar em faixas ou corredores exclusivos de ônibus. A dívida com essas autuações passa de R$250 mil. O preço de um Jetta 0 km, segundo a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O carro, considerado porta de entrada para os modelos de luxo, está em circulação pelas ruas do município. Mas se depender do uso de tecnologia de fiscalização, ele corre o risco de ser rebocado. O Departamento de Trânsito de São Paulo está usando inteligência artificial para apertar o cerco contra os chamados veículos contumazes, em infração àqueles que acumulam multas sem perspectiva de quitação. Com o uso de tecnologia, é feito o cruzamento dos endereços das infrações cometidas no último ano. São identificados os pontos com maior recorrência e os horários são agrupados para identificar um padrão comportamental de passagens. A partir daí, o policiamento militar de trânsito é alertado e fica de olho nestes locais. Esses veículos são identificados a partir de um ranking que indica os casos mais graves de reincidência pelo próprio sistema. O projeto foi iniciado em julho, com a realização das primeiras análises técnicas e cruzamentos de dados. A partir do fim do mês passado, ele passou a ser utilizado de forma efetiva. Desde então, a fiscalização flagrou 3 superinfratores que tiveram seus veículos apreendidos. Ministro do Supremo Flávio Dino cita indícios de crime e manda suspender quase R$700 milhões em emendas PIX. Você vai ver essa notícia e vai ver também que o filme O Agente Secreto foi escolhido para defender o título de melhor filme internacional do Oscar, que ainda está com o Brasil. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus foi apenas a primeira fase do julgamento da acusação de uma trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Agora, o procurador vai apresentar ao STF as alegações finais contra o Núcleo 3, composto principalmente por militares e por um policial federal que participaram do planejamento Punhal Verde-Amarelo. A Procuradoria-Geral da República entregou nesta segunda-feira suas alegações finais na ação penal contra o chamado Núcleo 3 da trama golpista de 2022. Esse é o último passo antes do julgamento, que vai decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos. Fazem parte do grupo generais, coronéis, tenentes-coronéis e um agente da Polícia Federal. Segundo a PF, eles integravam as chamadas Forças Especiais do Exército e elaboraram o Plano Punhal Verde-Amarelo, que previa ataques e até o assassinato do presidente eleito Lula, do vice-Geraldo Alckmin, em dezembro de 2022. As alegações finais são a última oportunidade para a acusação e defesa apresentarem seus argumentos. Primeiro se manifesta a PGR, depois os advogados dos réus, que têm 15 dias para enviar suas defesas. A denúncia contra esse núcleo foi apresentada em fevereiro e aceita pelo Supremo em maio. Em julho, o processo entrou na fase de instrução com coleta de provas e também depoimentos. Agora, com a entrega dos memoriais, o caso poderá ser levado a julgamento pela primeira turma do STF. Na deliberação, os ministros vão analisar individualmente a situação de cada acusado. Se entenderem que não houve crime, podem absolver o grupo. Mas, se concluírem pela condenação, cada pena será definida conforme a participação. Em qualquer cenário, tanto defesa quanto acusação podem recorrer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a suspensão do repasse de emendas PIX depois que a Controladoria-Geral da União apresentou indícios de crime. De 10 municípios que mais receberam recursos, 9 têm indícios de irregularidades. A auditoria da Controladoria-Geral da União indicou irregularidades em 9 dos 10 municípios que mais receberam recursos entre 2020 e 2024. O material relativo aos municípios irregulares deve ser encaminhado à Polícia Federal para abertura de investigação.
Os 10 municípios que mais receberam recursos são Carapicuíba, em São Paulo, Macapá, no Amapá, São Luís do Anuá, em Roraima, São João do Meriti, no Rio de Janeiro, Iracema, em Roraima, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Sena Madureira, no Acre, Camaraci, na Bahia e Coração de Maria, também na Bahia. Destes, apenas São Paulo apresentou todos os dados relativos às emendas auditadas, permitindo a aferição adequada da aplicação dos recursos. Os demais municípios foram identificadas irregularidades em relação à transparência e à rastreabilidade dos recursos. Quanto à transparência, observou-se especialmente a falta ou a insuficiência de informações sobre as emendas recebidas nos portais das transparências municipais. Quanto à rastreabilidade, o principal problema constatado foi a não utilização de conta corrente específica. Em agosto do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, havia determinado à Controladoria Geral da União que auditasse a aplicação e a economicidade e a efetividade das transferências especiais, as chamadas emendas PIX, em execução. O resultado da auditoria destaca que entre 2020 e 2024, estados e municípios receberam mais de 17 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares na modalidade emendas individuais. Outra determinação do relator é de que a auditoria se estenda progressivamente, tendo em vista o altíssimo índice de problemas identificados nas cidades já auditadas. O relator também homologou o cronograma apresentado pela Controladoria Geral da União para auditar 14 milhões de reais em emendas recebidas por associações. O ministro Flávio Dino também tomou uma série de decisões, entre elas a abertura de investigação para apurar suspeitas de irregularidades referentes às emendas não cadastradas. A partir da identificação detalhada das chamadas emendas individuais, o Tribunal de Contas da União identificou 148 planos de trabalho com status não cadastrado, em que foram transferidos mais de 85 milhões de reais aos entes beneficiários. Flávio Dino determinou o envio desses casos à Polícia Federal para a instauração de inquéritos sobre possíveis crimes como peculato, corrupção e emprego irregular de verbas. A polícia de São Paulo desarticulou um esquema da falsa cesta básica. Durante um período de grandes enchentes, moradores do Jardim Pantanal foram procurados por pessoas que prometiam cestas básicas. Era tudo mentira. O esquema começou a ser descoberto depois de uma denúncia apresentada na cidade de Rosana, no interior paulista, a 700 quilômetros da capital. Segundo o Ministério Público, uma vítima caiu em golpe que envolvia a realização de tarefas para ganhar prêmios e perdeu R$33 mil. A pessoa fez o pagamento e executou uma tarefa, ganhando um retorno e repetindo a operação. Mas em um determinado momento a tarefa não deu certo e o dinheiro foi perdido. A quadrilha era do mesmo caso aberto em 2022, que usava milhares de contas de laranjas. Foram quase R$500 milhões roubados das pessoas que enfrentaram dificuldades por causa de enchentes. Para receber uma cesta básica, os moradores do bairro atingido iam se cadastrar, tiravam foto e forneciam dados, o que servia para que a quadrilha abrisse contas bancárias e passasse a movimentar o dinheiro ilícito. Depois de tudo, os moradores do Jardim Pantanal recebiam apoio financeiro de R$100. A cesta viria depois, mas não havia cesta nenhuma. A quadrilha, formada por brasileiros e 7 chineses, se conecta a uma fintech de um policial preso pela corregedoria. Dos 7 chineses, 5 foram presos e 2 estão foragidos. A sede do servidor estava na Turquia, país em que há mais dificuldade de rastrear a atividade criminosa virtual. As vítimas de enchentes que foram enganadas na operação chegaram a ser denunciadas, porque os indícios apontavam que elas vendiam os dados para a abertura das contas fraudulentas. A investigação seguiu o dinheiro das transações por meio das quebras de sigilo bancário, que fizeram os agentes chegarem a contas maiores e as fintechs. As pessoas com mais de 45 anos estão se rendendo à inteligência artificial. O uso da tecnologia passou a ser a preferida dos brasileiros para planejar, por exemplo, as suas viagens. Dados do Relatório de Hospitalidade e Viagens 2025 apontou que mais da metade dos brasileiros já planejaram as suas viagens com a ajuda da inteligência artificial. Quem mais utilizou essa tecnologia foram as pessoas entre 15 e 30 anos. Porém, desde 2024, houve um aumento do uso do sistema entre pessoas acima dos 45 anos.
Segundo os pesquisadores do relatório, os mais jovens são os primeiros usuários da inteligência artificial. Levando isso em conta, elas são as que mais consomem a tecnologia para o turismo. As pessoas com mais idade não usam o sistema para o dia a dia, mas agora aceitam usar um celular ou computador em momentos específicos, como na hora de programar viagens sem burocracia. Nestes casos, o crescimento foi bem alto, com 120%. Ainda segundo os especialistas, esse aumento significa uma mudança dos tempos. O estudo contou com a participação de mais de 8 mil empresas do setor de hospitalidade e 40 mil consumidores de 27 países. A inteligência artificial se tornou uma parte essencial do planejamento de uma viagem. Os usuários pesquisam os destinos, qual é a melhor época para visitar e recomendações de restaurantes. Durante a viagem, a tecnologia é usada para tradução e sugestões de atividades. Depois, o sistema é usado para editar as fotos do passeio. No entanto, a falta de um toque gerou dúvidas entre os brasileiros, que ainda não estão prontos para ceder totalmente às sugestões da IA. A taxa básica de juros da economia de 15% ao ano está causando um grande estrago no orçamento de várias empresas. E como todo mundo participa deste enredo, o resultado é que as famílias também ficam mais endividadas e com dificuldades para pagar as contas. A taxa básica de juros no Brasil, atualmente em 15% ao ano, o nível mais alto em quase 2 décadas, tem produzido fortes impactos sobre famílias e empresas. O custo elevado do crédito está dificultando o pagamento de compromissos financeiros e levou a inadimplência a patamares recordes em 2025. Segundo o levantamento da Serasa Experian, nunca tantos brasileiros e companhias haviam acumulado dívidas atrasadas desde o início da série histórica em 2016. Entre as empresas, cerca de 8 milhões estão inadimplentes, o que representa aproximadamente 1/3 do total de companhias registradas no país. Cada uma delas acumula em média 7 dívidas não quitadas dentro do prazo. No caso dos consumidores, 78 milhões de brasileiros, quase metade da população adulta, estão com o nome negativado. Em média, cada pessoa nessa condição possui 4 pendências financeiras em atraso, revelando um quadro preocupante de fragilidade no orçamento familiar. Os especialistas avaliam que a combinação de juros altos com a dificuldade de acesso ao crédito cria um círculo vicioso que dificulta a saída da inadimplência. Mesmo com taxa de desemprego em níveis historicamente baixos e com um produto interno bruto em crescimento, ainda que mais moderado, a inadimplência permanece elevada. Isso mostra que a política monetária restritiva está pesando de forma significativa sobre a capacidade de pagamento da população e do setor produtivo. Outro ponto de atenção é que os efeitos das altas de juros costumam demorar alguns trimestres para se refletirem integralmente na economia real. Assim, mesmo com a interrupção dos aumentos pelo Banco Central em junho, especialistas projetam que o impacto do aperto monetário ainda será sentido nos próximos meses. Além disso, a concessão de crédito tem se tornado cada vez mais restrita, dificultando renegociações de dívidas e ampliando a pressão sobre empresas, principalmente as de pequeno e médio porte. Das 8 milhões de empresas endividadas, 7,6 milhões são micro e pequenas empresas, que enfrentam mais barreiras para refinanciar compromissos por não possuírem garantias sólidas ou histórico de crédito robusto. A expectativa é de que recursos sazonais, como o pagamento do 13º salário e a liberação de precatórios, tragam algum alívio no último trimestre do ano, ajudando a reduzir a pressão imediata. No entanto, analistas apontam que uma recuperação mais consistente só deve ocorrer com a redução da taxa básica de juros prevista para começar no início do próximo ano. O Agente Secreto foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional. Ambientado no período da ditadura militar, o Agente Secreto traz a história de Marcelo, um professor universitário que de repente descobre que está sendo espionado. Tenta fugir voltando para o Recife, onde nasceu, com a intenção de recomeçar a vida, mas a cidade que ele acreditou que o acolheria ficou longe de ser o seu refúgio.
O longa, dirigido pelo diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2026, que será escolhido no dia 15 de março do ano que vem. Para ser o escolhido, o Agente Secreto venceu Baby, Casa Branca, Manas, O Último Azul e Oeste Outra Vez. Agora será analisado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar. Ali será definido quem irá concorrer. No Festival de Cannes, o Agente Secreto ganhou 2 prêmios, o de melhor ator para Wagner Moura e melhor direção para Kleber Mendonça Filho. E veja a seguir, indígenas denunciam garimpo ilegal que usam explosivos e aliciam jovens das comunidades de Roraima. E as florestas de Niterói, no Rio de Janeiro, estão sendo recuperadas pelo trabalho das abelhas sem ferrão. O Brasil passará a produzir a vacina contra o vírus responsável pela maioria dos casos de bronquiolite e pneumonia em crianças menores de 2 anos. Em novembro, o medicamento será oferecido pelo SUS. A vacina foi aprovada pela Anvisa no ano passado. O imunizante de dose única é indicado para os 2 grupos mais vulneráveis às infecções provocadas pelo vírus respiratório, que atinge bebês e idosos. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a maioria das crianças será infectada antes dos 2 anos, com um quadro semelhante ao de um resfriado comum. Mas em bebês e crianças pequenas, o vírus pode causar desde a bronquiolite, que é curada mais facilmente, até bronquite e pneumonia. Os casos em bebês tiveram um aumento de 52% este ano, principalmente no inverno, o período mais comum de contágio. A cada 5 crianças infectadas, uma precisa de atendimento ambulatorial e cerca de 20 mil bebês menores de 1 ano são internados anualmente. O risco aumenta entre os prematuros e a taxa de mortalidade é 7 vezes maior. A vacina tem potencial para prevenir cerca de 28 mil internações por ano, oferecendo proteção imediata aos recém-nascidos. O Brasil passará a produzir o imunizante e os 2 milhões de doses iniciais serão adquiridas por meio de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer até o fim do ano. A vacinação contra o vírus começará até o fim deste mês e em novembro serão distribuídas mais de 1 milhão para o SUS. Até o momento, a principal prevenção gratuita contra o vírus era um anticorpo destinado a bebês prematuros e crianças com até 2 anos de idade com doença pulmonar crônica ou cardiopatia. E na rede particular, a dose da vacina disponível pode custar quase R$4 mil. Um muro subterrâneo de cerca de 6 quilômetros de extensão começou a ser construído na praia central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Tudo para proteger a orla da maré alta. Depois de vários problemas relacionados com a maré alta nas praias de Balneário Camboriú, através de um novo estudo de caso, a Prefeitura conquistou as licenças e começará as obras de construção de uma estrutura de concreto armado que terá mais de 2 metros de profundidade, que vai funcionar como contenção de barreira contra erosão. Segundo o município, a obra faz parte do projeto de reurbanização da orla, estimado em mais de R$31 milhões ao todo. O primeiro dos cerca de 24 trechos previstos tem cerca de 1,5 quilômetros de extensão e já começou a ser construído este mês. A orla é contornada pela Avenida Atlântida, onde estão localizados muitos dos arranha-céus mais altos e luxuosos do município. A cidade possui imóveis com um custo do metro quadrado mais alto do Brasil, segundo o índice FIPZAP. Após a mega obra de alargamento, que aumentou em 2021 a faixa de areia da Praia Central para 70 metros, poças de água semelhantes a piscinas naturais passaram a aparecer na orla em períodos de maré alta, chamando a atenção de frequentadores e gerando questionamentos sobre os efeitos dessa ampliação. Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, o muro feito de concreto armado e base de pedra vai funcionar como uma proteção costeira para evitar a formação desses acúmulos de água. A contenção será construída entre a área de
Restinga e passeio para pedestres, que também fazem parte da reurbanização. Os indígenas que moram em Roraima denunciaram que o garimpo ilegal com muitos explosivos não saiu da região. Pelo menos 500 invasores continuam explorando as riquezas da terra e utilizando a mão de obra de jovens. Lideranças indígenas de Roraima denunciam que garimpeiros ilegais têm devastado a terra indígena Raposa Serra do Sol, inclusive com o uso de explosivos, e submetido jovens das comunidades a condições semelhantes à escravidão. As comunidades mais atingidas são Napoleão, Tarame, Raposaim, Raposa 2, em Normandia, e Urucá, em Uiramutã. O Conselho Indígena de Roraima cobra medidas do governo federal para combater as atividades criminosas. A Raposa Serra do Sol é a segunda maior terra indígena do Brasil em população, de acordo com o censo de 2022 do IBGE. Mais de 26 mil indígenas dos povos Macuxi, Taurepang, Patamona, Ingaricó e Uapichana vivem na região, demarcada pelo Supremo Tribunal Federal. O território, com 1.700.000 hectares que abrangem os municípios de Normandia e Uiramutã, fica na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. A região é formada por montanhas e serras, como a Serra de Pacaraíma, na fronteira entre os três países, e o Monte Roraima, um dos pontos mais altos do país. O relevo, com platôs e nascentes, concentra rios e rochas ricas em minerais, o que atrai a ação do garimpo ilegal. O uso de explosivos, compressores e bombas para quebrar rochas nas serras, além de moinhos para separar a terra do ouro, esse é o principal método de exploração. Escavações manuais com picaretas, pás e outras ferramentas para abrir crateras em busca do minério. Em menor escala, há o uso de motores de médio porte nos leitos de igarapés e rios, com aplicação de mercúrio para separar o ouro dos sedimentos. Esses metais pesados poluem os rios e o consumo dessa água pela população local causa doenças e mortes. Nos últimos 40 anos, a Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de florestas. Foi uma perda equivalente a 2 vezes o território do estado de São Paulo. Segundo um levantamento do MEP Biomas, a pecuária foi a principal responsável por tanta destruição. Com 421 milhões de hectares, a Amazônia, entre 1985 até 2024, registrou uma perda significativa de 52 milhões de área de vegetação nativa. Um dos principais motivos são as novas aberturas de pastagens e não mais a soja como era nos últimos anos. A situação é tão preocupante que especialistas afirmaram que o bioma está se aproximando da faixa de 20% a 25%, quando o bioma não consegue mais se sustentar. O mapeamento de área perdida vem à tona menos de 2 meses para a COP30 em Belém, realizado na Amazônia. Os pesquisadores chamam a atenção da velocidade de queda da cobertura do solo nos últimos 40 anos, quando ocorreu a supressão de 83% do total da vegetação nativa. Nesse período, as coberturas verdes deram lugar a diversas atividades como pecuária, agricultura e mineração. As pastagens, por exemplo, ocupavam 12 milhões da área amazônica em 1985. Em 2024, esse tipo de solo saltou para 56 milhões. A mineração vem ganhando maior relevância. No começo dos registros históricos, a área de ocupação não chegava a 30 mil hectares. No ano passado, mais de 444 mil hectares ocupavam o bioma. Um dos fatores para esse avanço é o garimpo ilegal em áreas protegidas como reservas indígenas. Na parte da agricultura, os grãos, como a soja, continuam perdendo espaço. Em 2008, havia 6 milhões de hectares ocupados pelas lavouras. Atualmente, 769 mil hectares. Isso se deve por conta da moratória da soja, acordo que busca preservar a floresta, impedindo a compra de produtores que já desmataram o bioma. Para impedir mais o desmatamento, o governo federal tem adotado uma série de medidas. Com o apoio do reativado Fundo Amazônia, o governo voltou a financiar projetos estaduais e municipais de preservação e alternativas sustentáveis. Operações de fiscalização têm sido intensificadas com novos recursos para aquisição de drones e helicópteros, além de um investimento em 2024 de quase 320 milhões de reais para fortalecer a presença do policiamento. O objetivo do governo é zerar o desmatamento ilegal até 2030,
com a meta de reduzir as taxas de destruição da floresta. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, encontrou a mão de obra ideal para ajudar a recuperação das florestas. São as abelhas sem ferrão, que trabalham sem parar e já produziram frutos com o seu trabalho. Abelhas nativas sem ferrão estão desempenhando um papel fundamental no reflorestamento do Morro do Boa Vista, em São Lourenço, Niterói. A iniciativa, desenvolvida no meliponário mantido pela Prefeitura no viveiro de mudas da Companhia de Limpeza de Niterói, potencializa o trabalho de plantio realizado por garis e fortalece o ecossistema da região. Mais de 700 mudas de espécies nativas já foram plantadas na área, que soma 22 hectares em recuperação. Nesse processo, as abelhas entram em ação ao pousarem nas flores para coletar pólen, promovem a polinização natural, garantindo que as plantas se multipliquem e cresçam de forma sustentável. Essa interação entre plantio humano e a ação dos insetos acelera a regeneração da vegetação e reforça a biodiversidade local. Os resultados do projeto já começam a ser notados, tanto na regeneração da área quanto no aspecto educativo. A presença das abelhas sem ferrão tem sido utilizada também como ferramenta de conscientização ambiental, despertando a população para a importância desses polinizadores na conservação da natureza e no equilíbrio dos ecossistemas. Com mais da metade do território protegido por áreas verdes decretadas, Niterói busca fortalecer sua resiliência ambiental por meio de ações de preservação e reflorestamento. A experiência no Morro do Boa Vista mostra que iniciativas que unem manejo humano e a atuação de espécies nativas são estratégias para garantir qualidade de vida e um futuro mais sustentável para a cidade. E o acampamento Farroupilha transformou Porto Alegre em um grande palco de tradição e cultura gaúcha. Até o próximo domingo, os visitantes poderão viver a história e os costumes que marcaram a Revolução Farroupilha. Um encontro de raízes e memória. O acampamento Farroupilha transforma Porto Alegre num palco de celebração da cultura gaúcha durante o mês da Revolução, data importante na história da região sul do país. Este ano, o acampamento está de portas abertas em 100 mil metros quadrados, com mais de 200 piquetes que resgatam costumes do Rio Grande do Sul. E não é só na palavra que a tradição fica. Aqui no acampamento, o churrasco é o grande protagonista. Entre fogo e fumaça, os assadores mostram habilidade e transformam cada corte em um grande espetáculo que atrai o público de todas as idades. Além da gastronomia, os visitantes podem conferir o artesanato típico gaúcho, com peças que vão desde bordados e couro até utensílios feitos à mão, mostrando a habilidade dos artistas locais. O evento segue até 21 de setembro, com entrada gratuita. Uma oportunidade de viver de perto a história e a tradição gaúcha. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.